Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou colocar uma figura aqui. Queria saber o que você acha dessa figura. Você deve saber quem é. Esse é o presidente do El Salvador, Nayib Bukele, que agora é o novo queridinho da direita, dos liberais, apesar de ser um cara não liberal, mas MBL adora ele. E ele se gaba de ter conseguido reduzir a criminalidade em El Salvador, que era muito alta, e ele conseguiu reduzir. É um fenômeno político, ele se reelegeu há poucos meses atrás, com uma votação esmagadora, mais de 80%, se não me engano. Como é que você vê esse fenômeno? E como é que a gente faz qual é a razão? Que o tema dele é segurança pública. A razão do sucesso dele é a segurança pública. Né? Como aqui também, né? Então, é muito interessante. O caso de El Salvador é muito interessante. Eu conheci as várias iniciativas em El Salvador, Nicarágua, um período em que nós criamos, já há bastante tempo atrás, a Rede Latino-Americana de Polícia e Sociedade Civil, onde, então, os países da América Latina, nós, pesquisadores, pessoas em ONG que trabalhavam com polícia e policiais, que desenvolviam projetos. Tá? El Salvador, em razão da sua história política, né, teve constituição de gangues. Tem que lembrar, primeiro, não vou voltar na história política de El Salvador, porque eu não gosto de falar coisas que sejam desatualizadas para mim. Eu teria que ter estudado um pouquinho mais sobre a história, né? Retomar a história de El Salvador, como eu fazia antes. Tá? Mas o mais interessante da gente entender é que El Salvador é pequeno. Tá? Então, vamos pensar assim, é uma Grécia, é um estado do Rio de Janeiro, até menor, em população e tudo, ok? Né? Tiveram sérios problemas com a polícia em função de guerrilhas, de coisas do passado. Tá? Começou-se um processo de reestruturação. Qual é o problema lá? O mesmo daqui, só que em escala menor. Tá? E como é isso? Aqui, como eu tenho insistido, a insegurança pública é um projeto de poder que dá certo com elevada rentabilidade eleitoral. Porque como o medo não se adia, o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo agravado da população, nós abrimos mão das nossas garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão musculoso de ocasião, que lhe prometa proteção. Mas como proteger não é segurança, porque proteger tem como fundamento a ameaça, o seu protetor de hoje vira o seu tirano de amanhã. É isso que nós aprendemos na história das democracias. E que é cíclico. Que ciclo não, que se repete. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso do Brasil. Tá? Ok? Então, isso é a primeira coisa importante que a gente tem que entender. Né? Que os regimes do medo, a fabricação de regimes do medo, legitima, naturaliza práticas de exceção. Por quê? Porque eu sinto medo agora, Miguel. É agora que eu posso correr o risco de morrer. É agora que eu posso ser estuprado. É agora que eu estou com uma arma na minha cabeça. Não venha você querer me vender que daqui a 10 anos, quando a desigualdade social diminuir, a violência vai acabar. Isso é um discurso fake. Além do mais, a segurança é o aqui e agora para o daqui a pouco. A segurança é a gestão do cotidiano das pessoas, que garante mobilidade, como eu cansei de falar. A centralidade da segurança é mobilidade espacial e, por isso, social, de acesso a bens, serviços e tudo mais. Tá? Então, olha bem, a população em Salvador se experimentou a proliferação de gangues. Tá? Gangues que até então tinham projetos, né, de lidar com essas gangues, de poder persuadir esses jovens ao ingresso nas gangues, aqueles que saíram, foram para os Estados Unidos, voltaram, foram presos lá em Miami, enfim. Tá? E que foram usados, né, em momentos, né, nas disputas políticas, né, e criminosas em El Salvador. Bom, esse é o cenário. Né? Esse processo é um processo de médio e longo prazo. Acontece que medo é curto prazo. E o agravamento do temor e do medo encurta ainda mais o prazo. Tá? A experimentação de cada um de nós. A gente quer que funcione agora. É agora que o ônibus tem que passar, é agora que a luz tem que voltar, é agora que tem que frustrar esse assalto, é agora que tem que impedir que mate. Então, a lógica das mortes, das disputas entre gangues, que aumentou, evidentemente, coisas como roubo e morte. O que mais contribui para o sentimento de insegurança, pasme, é o assalto. Primeiro, porque dele você não sabe se sai vivo ou não. Segundo, você deu azar, você não fez por merecer. Né? Você não está, digamos assim, envolvido em nenhuma história ou perto de alguma história que possa naturalizar a sua morte, como é o caso brasileiro, que o tempo todo a gente acusa todo mundo de suspeito. Morreu logo, é bandido. Né? Então, olha bem, isso é a experimentação das pessoas. O pouco que elas têm, entra a gangue, pega, vai se criando essas autoridades que nós assistimos nos territórios aqui. Tá certo? Então, o que é o Comando Vermelho no seu início e o pessoal que ele recruta? Gangues. Tá certo? Que se estruturaram, ganharam vida, viraram firma com a parceria com o Estado. Tá? Então, tem duas maneiras. A milícia aqui
é uma espécie de ambição de El Salvador, que a gente já viveu isso que El Salvador está vivendo, a gente já vive cadeias dominadas pelo crime, com parceria com o Estado, não tem nenhuma novidade, só que a gente vive numa escala 10 mil vezes maior do que El Salvador. Então, o que esse sujeito faz? Olha para aquela terra arrasada, um desmonte interno dos programas de reforma das polícias, Força Armada, né, e tudo mais, de controle das gangues, do controle do espaço urbano, que é a redução em primeira dimensão do assalto, que é o que garante o ir e vir, né, e a experimentação do medo mais real do cidadão comum. Né, que ele fala, eu não tô ligado com droga, não estou ligado com nada, por que eu tenho que estar no meio do tiro? Né, por que esse sujeito tem que roubar a minha filha? Por que esse sujeito tem que entrar na minha casa, né, violentar a minha mulher? Não é? Essa é a experimentação da lógica das gangues. Quando a gente vai para dentro das favelas no Rio de Janeiro, dos espaços populares, a gente vai ver o nível de abuso dessas autoridades tirânicas exercidas por sujeitos armados. Tá? Aqui com parceria com o Estado. Por enquanto, o Estado é sócio. O projeto de El Salvador é o Estado patrão. Por isso, a fantasia de criar, né, o delírio que foi criado de uma cadeia com mais de 40 mil pessoas. Eu queria lembrar que a cidade carcerária do Rio de Janeiro tem mais que isso, sabe? E, se você pensar a quantidade de presos que tem na cidade carcerária do Rio de Janeiro, que é um modelo falido, e a quantidade de pessoas que entram e saem, se para cada preso entrar um advogado e 2 familiares, você pode multiplicar, e fora os funcionários e os prestadores de serviço, a comida que tem que chegar, um conjunto de coisas, porque aquilo ali é uma cidade. Você tem 500 pessoas presas, 2.000 pessoas presas, 5.000 pessoas presas, multiplica por 5. Tá? Então, não é por quê? Fornecedores, funcionários, familiares, prestação de serviço advocativo, reluzido, tudo mais que eles, né, que faz o funcionamento de uma cadeia. Então, se você tiver 40 mil fulanos, que é a fantasia dele lá, você multiplica por 5, 4 vezes 5, 20. Tá? Então, você vai ter aí uns 200 mil entra e sai. Que vira um verdadeiro queijo suíço. Ninguém tem controle ou governabilidade desse negócio. É uma palhaçada. Agora, qual é a diferença, então, Jaqueline? A diferença é que o Estado passou a ter o monopólio do crime. Você entendeu? E aí você produz invisibilidade, silêncio dos dados, maquiagem dos dados, ocultação. Agora todo mundo trabalha para o Estado. Entendeu? O crime virou estatutário. Tá certo? Um pouco que o Rio de Janeiro pretende com as milícias, que foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos. Unificar as milícias, articulada com o Estado, pronto. Na medida em que você tem o controle do crime, a primeira coisa, o controle é que você gere o crime, mortes caem. Você tem um monopólio. Né? Tanto que em São Paulo, por exemplo, os homicídios caíram. Tá? Eu vou dar prêmio Nobel da Paz para o PCC? Evidente que não, né? Tá? Então, olha o perigo, porque não há argumento retórico de curto prazo diante de uma população assediada, amedrontada, refém do medo. Né? E o medo você pode aparelhar com ratatá, com bum, 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 tá, que é o que nós fazemos aqui. Então, a experiência de cadeias de larga escala, que é um queijo suíço, que, como eu disse, a pessoa finge que está lá dentro. Ora, Bangu, por exemplo, são escritórios do crime. O sujeito está aparentemente preso. Aí vem a palhaçada de te retirar a saidinha de banco, aumentando a panela de pressão. Saidinha de banco não, saidinha de cadeia. A panela de pressão. Ora, o preso comum, né, a maioria deles volta, é um percentual muito baixo que não volta. Tá? Muito, 3%, 4%. Portanto, justifica, porque dá recursos ao gestor para segurar a peteca de estar 1/3 da sua vida preso junto com o preso, que é isso que um agente prisional, um guarda prisional, um psicólogo de cadeia fica. Tá? Trabalhei pesquisa, não só fui gestora do sistema prisional no Rio de Janeiro, como fiz pesquisa antes. Né? Agora, você imagina, o sujeito lá de cima, os manda-chuvas das gangues, esses entram e saem a hora que quiser. Eu me lembro que quando eu fui secretária de Estado no Rio de Janeiro, chegava comida, lagosta, tinha baile funk dentro de cadeia, era uma maravilha. Né? Verdadeiras celas luxuosas, não apenas a do Cabral, entendeu? É um negócio... E o sujeito sai e volta. E é o melhor crime possível, né? Que tu vai ali, mata umas pessoas, toma um território e volta para dormir na cadeia. Não vai assinar esse crime, tu está preso. Tá? Então, El Salvador é uma maravilha. É o experimento mais bem acabado. Aprenderam, quando vieram muito no Brasil, né? Eu estou falando sério, nos anos 90, início dos 2000. Tá? Eu acompanhei isso. Né? Aprenderam o efeito que dá. Então, você tem um monopólio do governo. Quando o governo se torna ele mesmo o gestor do crime, danou. Jaque, é uma espécie de tirania invertida, né? Uma tirania que não é. Né? Então,
É isso, a pergunta é, quem está lucrando com isso, onde é que está o dinheiro, onde é que se lava o dinheiro do crime, tá? E ele vai ganhar a eleição no primeiro turno, por isso, o medo é péssimo conselheiro, o que aconteceu aqui, o Castro, que ninguém conhecia, ganhou no primeiro turno. E o Marcelo Freixo não tinha uma agenda clara de segurança para enfrentar o problema concreto. Tinha denúncias a fazer, né? Tinha medo de exercer governo. Né? É isso que transmite para a população, porque é uma coisa muito importante, Miguel, eu já falei aqui, vou insistir várias vezes. Né? É óbvio, né? Evidente que eu sou uma figura progressista, trabalhei em governos progressistas, criei, né? Ajudei a desenhar os programas de governo de todos esses governantes progressistas que estão por aí. Né? E fui gestora desse negócio com base no meu trabalho científico. Né? Mas é preciso lembrar que as esquerdas e os progressistas têm uma imensa dificuldade, não só no Brasil, tá? Se você olhar na Alemanha, na Espanha, França, Portugal, tá? De um modo geral, falando assim, isso, como é que eu tomei conhecimento? Em seminário, um seminário organizado com vários países para entender por que os progressistas não têm uma agenda propositiva, clara e afirmativa de segurança pública. Resposta da Jaqueline em parceria com os meus colegas internacionais. Isso foi em 2021, aí, sei lá, ainda na Covid. Tudo que tem a ver com controle, nós temos dificuldade de lidar. Que chamamos nós, assim, os progressistas. Vamos nós, defesa nacional, fronteira, migração, refúgio, receita, segurança pública, fronteiras, tá? Isso eu não falei. Então, tudo aquilo que envolve controle e regulação de fluxos, sejam de pessoas, sejam de mercadorias, portanto, que envolve restrições, né? E, portanto, que significa governar, né? Há uma dificuldade. Eu cansei de dizer aqui que governo de coalizão não me importa, parlamentarismo de coalizão, presidencialismo de coalizão, como cientista político, o que eu tenho para dizer é, meu filho, tem duas coisas que você, presidente, governante, não terceiriza. As duas coisas são impositivas, dobram vontade agora. Espadas e cofre. Cofre é imposto. Tá? Espada se chama polícia, segurança pública e defesa nacional. Você não entrega nem para sua mãe, tá certo? Entendeu? Nem para o aliado político. Tem que ser alguém de extrema confiança do seu partido, se não for, né? Porque não pode ser você. Terceirizou esse negócio, dá ruim. Tá? Por isso que tem um Haddad de um lado e a segurança o Lula ainda não resolveu. Né? Ele fica pondo o juiz do bem. Né? Sai o Dino, entra, né, o Lewandowski, duas pessoas ótimas, evidentemente que a segurança pública está para um lado e os dois, né, com toda a competência deles, com todo o notório saber deles, está do outro. Né? Isso tem que ficar muito claro. Né? Andam fazendo pequenas coisas, andam avançando como tartarugas, mas tem um plano, né, de justiça, de segurança, de defesa civil, né, tudo mais que está debaixo ali do Ministério da Justiça, de imigração, de refúgio, tudo isso é dentro do Ministério da Justiça. Você não sabe o que está acontecendo. Até devem estar fazendo coisas, com certeza estão, como fizeram uma linda portaria, maravilhosa, muito bem feita, de controle de recomendação das bodycams. Então, o caso de El Salvador é um caso exemplar para você dizer assim, olha nós amanhã, não é nós, não. Olha o que nós não viramos, porque tivemos governos liberais de centro e progressistas que, de alguma maneira, impediram esse negócio, e olha como a insegurança dá certo. E é isso que eu tenho insistido. Né? Até brinco que eu voltei a pintar meu cabelo de laranja, aqui estou igual um curupira, né? Voltei como eu fazia quando eu tinha banda de música eletrônica, para ver assim, ô Lula, dá para me ver agora de cabelo laranja, né? Reluzente, fluorescente na luz, entendeu? Né? Para me ver, né? Ou seja, tentar trazer o tema da segurança de volta. Então, isso é muito grave. Tá? Eu acompanhei de perto o México, eu dei aula para a Polícia Federal no México, eu dei conferência nesses lugares inteiros. A gente trabalhou com essas polícias. Isso no início dos anos 2000, dentro do Viva Rio. Eu, professora Aide Caruso, muitos outros. Tá? Montamos essa rede, o Miguel, você sabe por quê? Porque a gente sabe tudo do Japão, não sabe porcaria nenhuma da Colômbia, não sabe nada do Equador, não sabe nada do Peru, não sabe como foram as reformas lá de polícia, que funciona, que não funciona, em país unitário, em país federativo. Entendeu? A gente sabe tudo do Canadá, tudo da Inglaterra. Né? Mas conhecemos pouco a realidade da América Central, dos países de tradição latina, conhecemos pouco a realidade do México, a realidade, né, na chamada, né, na América Latina, aqui no Sul, na América do Sul. Tá? Então, era preciso integrar, trocar, tanto que nós publicamos. Né? Isso aqui, eu tenho muito orgulho disso. Né? Na Venezuela, passei 15 anos na Venezuela acompanhar as reformas, que isso aqui se chama Polícia, Estado e Sociedade, Práticas e Saberes Latino-Americano, publicado em português e espanhol. Aqui, pesquisadores publicavam, policiais
e ativistas que trabalhavam na reforma das polícias em seus países. E a gente fazia um intercâmbio, sabe? Pegava o cara de El Salvador, mandava para São Paulo. Pegava o cara de São Paulo, mandava para Venezuela. Pegava o cara da Venezuela, mandava para o México. Pegava o cara do México, você entendeu? De modo a que esses policiais, com boas práticas, com competências e conhecimentos, né, assim como as ONGs e os pesquisadores e cientistas, pudessem trocar, intercambiar e produzir esse acervo de saberes e práticas bem-sucedidas. Tá? Né? E para a gente não ficar naquele mundo, né, do camelódromo, né, do sujeito que é muambeiro de Miami, vai lá, cata a última novidade da Inglaterra, que é um país unitário, não tem ideia de como se vai implantar no Brasil, vai lá, cata um troço, entendeu? E não tem a menor ideia do impacto disso aqui, tá? De como é que é isso num país federativo de larga escala. Então é isso. O que ele está fazendo lá, um presídio que ele mostra, eu vi a foto com 40 mil fulanos presos, 20 mil. Eu dou gargalhada, eles vão entrar e sair quantas vezes quiserem. E a população dá graças a Deus, porque os seus filhos bandidos, digamos assim, ou envolvidos em gangue, agora tem um emprego do Estado, um emprego do governo, é bandido de carteira assinada. Tá certo? O que eu chamo de carteira assinada, ou seja, tem esse lastro governamental. Veja como o problema é político. E aqui nós estamos caminhando na mesma direção. O Rio de Janeiro adotou a política de insegurança como um projeto de poder, e não apenas o Rio. Tá? Nós vemos isso espalhado. Né? E quando os governantes reagem, eles reagem como miçangas. Né? Então, é assim, primeiro entra o braço forte do Estado, vai lá, mata 10. Aí mata 30. Mata. Né? O crime está cada vez pior. Eu não entendo que crime é esse, tão grave, tão pior, que os líderes estão todos presos. Eu tinha hoje é aniversário do Zeca Borges, um grande amigo meu, acho que hoje sim, falecido, recentemente, né, que era o coordenador do Disque Denúncia, um grande amigo com quem eu trabalhei, né, montando o Disque Denúncia, um monte de coisa que eu fazia na época da minha adolescência acadêmica, a gente pesquisa. E a gente brincava muito fazendo a seguinte pergunta, curiosamente, por que Paquetá tem tráfico de drogas tão pesado? É uma ilha, tem água para tu quanto é lado, você isola aquilo, produz controle, né? Porque tem chancelas, tem lastros, né? Então, isso é para dizer que o problema é político, a solução é política, que a história, que o caso bem-sucedido, né, dele, do presidente de El Salvador, vai acontecer em outros lugares, porque acontece de maneira local, no Rio de Janeiro, acontece na Bahia, acontece em tudo quanto é canto. Tá certo? Então, aprenderam muita coisa conosco, entendeu? Como produzir cadeias de larga escala que não tem controle e governabilidade alguma, mecanismos de produção de governança. Então, aqui a gente faz isso, vai lá, mata uns fulanos, aí vem o braço social. Primeiro o braço armado, depois você fala assim, me dá aí 10 cadáveres e eu te dou um milheiro de tijolo. Tá certo? Você acha que alguma população, que a população acredita nisso? Você acha mesmo? Né? O Dona Marta, perto da minha casa, já teve várias invasões. Invasão da paz, mutirão da paz, ocupação de não sei o quê, o PP. O sujeito entra e sai com ocupações que têm prazo de validade. Né? Então, né, é isso que a gente tem que compreender aqui. Não é falta de solução, não é falta de competência, não é falta de conhecimento. Né? Dentro das polícias, nas universidades, no movimento social, na sociedade civil. Você tem um projeto de poder e ele realmente dá certo. Quanto mais medo as pessoas têm, menos elas, né, mais elas reagem no imediato.